Nós vamos para uma palavra e eu quero convidar você, mesmo aí na sua casa, pegue a Bíblia, nós estamos num culto, a palavra de Deus é onde nós fundamentamos a nossa fé. Pegue a sua Bíblia e nós vamos ler juntos. O texto que nós vamos ler está em Lucas capítulo 7, do verso 36 ao 50. Lucas 7, do 36 ao 50. Amplie essa tela, esteja focado com a gente, para nós meditarmos naquilo que Deus tem ao nosso coração. Já achou? Lucas 7, do 36 ao 50, diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. É uma pecadora? Então lhe disse Jesus: Simão, eu tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, ele falou. 2 homens deviam a certo credor. Um devia 500 denários, o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? E Simão respondeu: eu suponho que aquele que foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Eu entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muito pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: os seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a se perguntar: mas quem é esse que perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: a sua fé te salvou. Olha que história fantástica, maravilhosa que nós temos aqui, para que nós venhamos aprender. Eu sempre digo que todas as histórias da palavra de Deus que chegaram até nossas vidas hoje, século 21, são para nos edificar, nos ensinar, nos moldar e, claro, para que nós venhamos aplicar os aprendizados na nossa vida, nas nossas escolhas e nas nossas decisões. A cena é: um fariseu convida Jesus para ir à sua casa. Se eu perguntar hoje para você, quando você ouve essa palavra, fariseu, o sentimento que vem junto é um sentimento bom ou ruim? É bem provável que é um sentimento ruim, porque nós vivemos após Cristo e nós sabemos que os fariseus perseguiram Jesus, religiosos que oprimiram Jesus e não concordavam nem apoiavam Jesus. Mas se nós estivéssemos antes de Cristo, nós teríamos uma visão diferente quando a gente ouvisse a palavra fariseu, porque esses homens, eles eram um movimento de renovação, de avivamento que aconteceu após o cativeiro babilônico. Eles eram aqueles que queriam obedecer os ensinos de Deus, só que, claro, entraram numa religiosidade, foram criando leis em cima de leis, em cima de leis, estreitaram o caminho, e o próprio Jesus disse, fizeram uma coisa que nem eles passavam. A intenção inicial era boa, mas criaram um sistema religioso absurdo, comprometeu a fé do povo judeu. E quando Jesus vem, Jesus então precisa reensinar. Enfim, Jesus estava muito conhecido, já era chamado de mestre, rabi, algumas vezes raboni, né? Um mestre muito querido, já tinha muitas pessoas apaixonadas pelo ensino de Jesus, e a gente não sabe se esse fariseu, ele queria, quem sabe, puxar Jesus para o seu lado, queria, quem sabe, investigar um pouco mais Jesus, não sabemos, mas ele faz um jantar para convidar Jesus. Os jantares naquela época tinha alguns fatores interessantes. Um dos fatores interessantes para nós entendermos o contexto é que se um rabi fosse convidado para uma casa ou um local privado, aquele local se tornava
público. No conceito dos judeus, eles não podem impedir o povo de crescer, de ter acesso ao conhecimento, ainda mais ensinos divinos. Então, a gente entende como depois aquela mulher entra na casa de Simão. Agora, algo estranho acontece, porque o protocolo era bem simples. Jesus era o convidado principal. Ele deveria ter recebido um beijo no rosto de boas-vindas. Ele deveria ter os pés lavados, porque todos na cultura judaica, antes de sentar na mesa, precisa passar pelas purificações. Lava-se as mãos, lava o rosto e lava-se os pés. Naquela época eles andavam em estradas empoeiradas, de sandálias, então os pés precisam estar lavados. Então tinha que se lavar os pés, e também, quando eles entravam numa casa e o dono da casa, o anfitrião, quisesse honrar, tinha que ter um perfume, que era passado geralmente na testa. Alguns historiadores dizem que também servia para afastar os mosquitos. 3 coisas deveriam acontecer. Jesus chega, entra na casa de Simão e nenhuma das coisas acontece. Eles vão para a mesa. É interessante, a gente não pode ter esse conceito de mesa dos nossos dias, onde você senta na cadeira e tem uma mesa ali. As mesas eram bem baixinhas, talvez da altura da cadeira nossa hoje. Eles sentavam no chão, eles reclinavam os pés para trás e se apoiavam sempre com a mão esquerda na mesa. Por que se apoiavam com a mão esquerda? Para deixar a mão direita livre, onde eles pegavam os alimentos e comiam. Lembrando, não tinha talheres, era com a mão. E na cultura oriental, você provavelmente já deve saber, eles comem com a mão direita porque é a mão pura. A mão esquerda é uma mão impura. Essa não deve tocar os alimentos, porque essa mão é feita à higiene pessoal. Só para a gente entender. Então Jesus está lá, apoiado com a mão esquerda, provavelmente comendo com a mão direita, os pés para trás. E essa mulher então chega e começa ali a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas e começa ali também beijar os pés de Jesus, enxugar com os cabelos, e ela perfuma os pés do mestre. Pastor Lediel, você já contou aí então a história, nós estamos por dentro do contexto. O que isso tem a ver com a gente hoje? Tem tudo a ver, porque nós queremos cada vez mais ver a nossa vida melhor, a nossa família melhor, a situação que nos envolve melhor. Nós queremos fazer a diferença do mundo, e eu espero que você que é um cristão tenha isso dentro de você, querer ser uma bênção para o mundo, de fato ser sal e ser luz. Mas algumas coisas vão acontecer e a gente precisa ter posicionamento diante disso. E essa história nos revela algumas coisas importantes que eu gostaria de destacar. A primeira delas, você precisa entender que em todas as áreas da vida, seja na igreja, seja em casa, seja no seu trabalho, seja na vizinhança, em todas as áreas da vida, o mundo é dividido, e a gente pode, claro, aqui falar de uma maneira abrangente, em 2 grupos. O grupo daqueles que fazem o que precisa ser feito e o grupo daqueles que vão murmurar e criticar quem está fazendo. O mundo se divide nisso. Enquanto uns fazem, outros murmuram e criticam. E claro, a primeira lição que eu gostaria que você entendesse: escolha participar do grupo que faz a diferença e não daqueles que murmuram. Lembra da cena que eu contei? Pois é, Simão, o fariseu, como anfitrião, ele deveria ter feito todas aquelas honrarias para Jesus. E ele não fez. Mas daí, quando chegou alguém na sua casa, uma mulher, que o texto vai dizer que era uma mulher pecadora, talvez uma prostituta, a gente também não tem a certeza, ela fez o que ele deveria ter feito. Consequentemente, a posição dele foi murmurar, criticar, desprezar aquela mulher e desprezar a Jesus. Sempre vai ser assim. Enquanto uns fazem, outros murmuram e criticam. De que grupo você faz parte? Se nós pegarmos a Bíblia, a palavra de Deus, nós vamos ver que todas as histórias praticamente mostram isso. Está lá o gigante Golias desafiando o povo de Israel, os soldados de Israel, todos com medo, 40 dias e ninguém tomou um posicionamento, quando o jovenzinho Davi houve toda aquela blasfêmia contra o seu Deus, aquele desaforo contra o exército do povo de Deus. Ele se posiciona dizendo: então eu vou fazer o que precisa ser feito, eu vou enfrentar Golias. O que acontece?
as críticas, começa já de quem está perto. O próprio irmão, Eliabe vai dizer, eu conheço a tua intenção, o teu coração é mau, com quem tu deixou aquelas poucas ovelhas, seu pirralho? Ele se posicionou para fazer, consequentemente, já veio a crítica e a murmuração. Então, nós precisamos entender algo muito importante para a nossa vida. Quando você olha para as situações ao seu redor e você se posiciona para fazer, você está sim dentro da vontade de Deus. Você está cumprindo o propósito que Deus colocou no seu coração e na sua vida. Você olha um problema familiar, você diz, eu vou solucionar, eu vou lutar pelo meu filho, eu vou lutar pelo meu casamento, eu vou auxiliar aquele meu parente que precisa de ajuda. Pode ter certeza, vai ter alguém se levantando para murmurar e para criticar. Mas escolha fazer parte daqueles que são solução e não dos que murmuram e criticam. Falando sobre isso, a segunda verdade é que nós precisamos sim estar sempre preparado para a oposição. Porque, escute o que eu vou te dizer, não existe nada que você vai fazer que seja relevante, que não vai se levantar oposição. Pastor Lediel, como assim? Eu vou ser um pouco mais direto. Escute, nós estamos também em batalhas espirituais. Você acha mesmo que quando você se posiciona para ser uma bênção na mão de Deus, na sua empresa, na sua vizinhança, na sua família, para você ser relevante na igreja, você acha mesmo que o nosso adversário, o diabo e os demônios, vão ficar de braço cruzado, esperando você fazer uma arruaça, fazer a diferença, transformar vidas, saquear o inferno, levar pessoas ao céu, e eles não vão fazer nada? Vai ter oposição. Então, eu queria que você entendesse também, que se nós estamos fazendo alguma coisa, e parece que não tem nada contra, não tem oposição nenhuma, nós precisamos desconfiar da eficácia disso, porque se nós estamos sendo relevantes, nós vamos incomodar o adversário, e ele vai se levantar. Então esteja preparado para isso. Quando nós, por exemplo, olhamos para a Bíblia, nós vamos encontrar a história de Neemias. Neemias é aquele que fica sabendo de um grande problema. Os muros de Jerusalém estão caídos, os inimigos estão ali entrando e saindo o tempo inteiro. Ele se posiciona e diz, eu vou ser solução. Em vez de ficar murmurando e criticando, que ninguém está fazendo nada, eu vou fazer. E ele vai e começa então a mobilizar o povo para a reconstrução. Logo surge um Gesem, um Sambalate, um Tobias, crítica, murmuração, calúnia, ofensa. Por quê? Ele se posicionou para fazer a diferença. Então, não existe história que seja relevante e impactante que você não vai ver isso. O próprio Senhor. Nós vamos ver o nosso Mestre Jesus ali trazendo uma revolução para o conceito de vida com Deus. Consequentemente, vai surgir os fariseus, os escribas, os saduceus e um monte de perseguição contra o nosso Mestre. Você pega Paulo. Paulo é aquele que talvez foi um dos mais perseguidos de todos. Paulo, em Éfeso, ele quase apanhou dos adoradores lá da deusa Diana. Paulo em Filipos, você conhece a história, ele é chicoteado e enjaulado. Em Listra, ele é apedrejado e talvez foi apedrejado até a morte. Eu acredito que aconteceu ali uma ressurreição, porque depois o texto vai dizer que então os discípulos o cercam fora da cidade e ele volta à vida e com coragem volta de novo para dentro da cidade de Listra. Se você vai ver ele em Jerusalém, ele é perseguido pelos religiosos, é levado preso para Cesareia Marítima, depois é enjaulado novamente em Roma, ou seja, quando se posicionou para fazer a diferença, vai ter perseguição. Então, guarde isso no teu coração. Vai ter perseguição quando você se posicionar para fazer a diferença. Pastor Lediel, eu devo temer? Não, você não precisa temer, porque também nós temos uma certeza que Deus está conosco e maior é aquele que está em nós do que aquele que no mundo está. E a terceira verdade, para nós finalizarmos essa reflexão, é que nós também precisamos estar preparados para superar os obstáculos que vão surgindo na caminhada. E vão surgindo obstáculos. Se a gente pegar a história dessa mulher, do que ela fez, é fantástico o posicionamento dela, porque ela sabia que estaria entrando num ninho de lobos, né? Um reduto de lobos. Ela estaria como uma mulher pecadora, rotulada e conhecida, ela estaria entrando na casa de um fariseu.
para mostrar a sua gratidão ao Senhor Jesus. Olha isso. Depois, ela tem um posicionamento que para uma mulher da época era algo muito estranho. No Oriente, o cabelo é algo muito íntimo da mulher. Por isso que as mulheres do Oriente usam véu, né? E na cultura dos judeus mais radicais, aqueles chamados de ortodoxos, as mulheres elas usam peruca se elas querem sair com o cabelo, né, na sociedade. Ou tem que estar com lenço ou tem que estar com a peruca, porque cabelo é íntimo no Oriente, o cabelo da mulher. Essa mulher, ela solta o cabelo e ela começa ali a enxugar os pés de Jesus. Provavelmente mais críticas e mais oposições vieram. Mas todos os obstáculos que iam surgindo, aquela mulher se posicionava como uma vencedora, uma guerreira. Eu me pergunto muitas vezes, como que essa mulher superou todos os obstáculos e expressou ali tanto amor pelo Senhor? Eu acredito que ela estava focada em Jesus. Foi o texto que nós lemos. Vamos manter os nossos olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ela sabia que tinha olhares de fariseu, de críticos e murmuradores, mas o coração dela estava cheio de gratidão por Jesus. E ela fez o que deveria fazer, porque ela tinha essa força, que os olhos de Jesus, que aquilo que o Senhor fez por ela, que encheu o coração de gratidão, levou ela então a superar os obstáculos. Isso é uma grande lição para nós, porque muitas vezes nós queremos arrumar desculpas o porquê nós não estamos sendo tão frutíferos, porquê nós não estamos sendo tão relevantes quanto nós gostaríamos de ser. Muitas vezes é que o nosso foco está nos adversários. A gente está dando muito ouvido para aqueles que só criticam, murmuram, falam mal, caluniam, e consequentemente você ainda não percebeu, e isso está minando e comprometendo todo o teu potencial. É por isso que nas prioridades da nossa vida algo precisa ficar bem claro. Antes de nos importarmos com a opinião dos homens, nós precisamos sempre estar mais preocupados com o que Deus está pensando de nós. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Se antes de você tomar qualquer atitude ou decisão, você fizer a pergunta, isto está agradando o meu Pai do céu, o meu Deus, você pode ter certeza, a sua vida vai ser uma bênção, a sua vida vai ser fantástica, maravilhosa. Não estou dizendo que vai ser perfeita, porque é bem provável que vai ter muita perseguição, mas como eu já disse, maior é aquele que está em nós. Algo muito importante que eu vejo aqui na vida dessa mulher é esse sentimento de gratidão por Jesus, o que leva ela a tomar essas ações e essas decisões. Interessante que Jesus, vendo aquela atitude e sabendo do que se passava no coração do fariseu, Jesus então, ele propõe um enigma, uma pergunta, e ele fala, olha, 2 homens deviam para um credor, um 500 denários, outro 50 denários, o credor vendo que ninguém podia pagar, perdoar a dívida, e Jesus então lança o checkmate, o anzol com a isca, e o Simão, ele acaba mordendo a isca. Simão, quem vai amar mais esse credor? Eu suponho, Jesus, que aquele que tinha dívida maior, que foi mais perdoado, pois é. E daí então Jesus, ele começa a dizer algo lindo. Ele olha para aquele homem, para todos que estão ouvindo e diz, eu entrei na tua casa, você não me deu beijo, você não lavou os meus pés, você não me perfumou. Essa mulher não cessa de beijar os meus pés, enxugou com os cabelos, depois de ter lavado com lágrimas, e ainda perfumou. E Jesus olha então para todos e diz, aquele a quem muito foi perdoado, muito ama. Talvez alguns ao interpretar esse texto vão dizer, então Jesus ali ele estava afirmando que aquela mulher tinha muito pecado, e que Simão tinha pouco pecado. Jesus não estava falando da quantidade de pecado de cada um, até porque todos nós somos grandes pecadores. Jesus estava falando da noção que cada um tinha das suas mazelas e dos seus pecados. É por isso que nós precisamos sempre entender uma grande verdade. A gente não se mede por baixo, a gente se mede por cima. Se você quer viver uma vida sobrenatural, saia da mediocridade. O que é mediocridade? Essa palavra que nós aborrecemos tanto é estar na média. As pessoas olham, o fulano está fazendo isso, eu estou na média. O ciclano, a vida espiritual dele está assim, eu estou na média. Não!
Mas nós precisamos olhar para o nosso alvo, que é Jesus. E quando nós olhamos para Jesus, a gente consegue ver a santidade dele, a perfeição dele. Consequentemente, comparado com a grandeza, a soberania, a pureza de Jesus, a gente sabe que nós somos grandes pecadores, falhos. É a mesma coisa. Eu querer dizer para você, olhando aqui para a minha camisa, hoje é essa camisa xadrez, né? Quem sabe você está olhando para mim e você está vendo algumas cores aqui. Tem um vermelhinho mais claro, um vermelhinho mais escuro, né? Um azul. Se eu comparar esse vermelhinho claro com o azul escuro, esse está mais claro, comparando com o azul. Agora, se eu comparar com o branco que está do lado, ele está mais escuro, está mais, podemos dizer assim, mais sujo. Pois é, não fique se comparando o teu nível de santidade, o teu nível de fé com as outras pessoas. Você tem um alvo, é Jesus, você precisa ser parecido com Ele. Ser cristão é isso, ser pequenos cristos. Então, olhe para Jesus e se purifique cada vez mais, santifique cada vez mais e reconheça a sua pequenez e ao mesmo tempo a grandeza, o amor, a graça, a misericórdia dele em ter te resgatado. Você, um grande pecador, eu, um grande pecador. Isso enche o nosso coração de alegria sempre e nos faz estar prostrados aos pés do Senhor Jesus. Eu gosto de uma história que fala de gratidão e dessa noção de gratidão. Já contei algumas vezes aqui na sede, um menino, ele chega então para sua mãe, muito brabo, porque a mãe tinha pedido para ele secar a louça, e ele chega muito brabo, depois de passar 10 minutos no quarto com uma folha, entrega para a mãe, e a mãe começa a ler aquela folha, e naquela folha está escrito assim: por ter guardado os sapatos na segunda-feira, eu cobro R$10. Por ter lavado a louça na semana passada, R$10. Por ter ajudado a varrer o pátio, R$10. E foi colocando, no final fez total bem grande, R$60. E deu para a mãe tinha que pagar aquela conta. A mãe, muito sábia, pegou aquela folha e virou. E começou a escrever do outro lado. E ela começou a escrever assim: por ter carregado você 9 meses no meu ventre, te alimentando e nutrindo, 0. Por ter trocado as tuas fraldas até os 2 anos, 0. Por ter te alimentado todos os dias até hoje, 0. Por ter lavado a tua roupa, e foi colocando, mas encheu toda a parte de trás da folha, e no final ela colocou também bem grande, total 0. E devolveu para o menino. Quando aquele menino pegou a folha e começou a ler, cada frase que ele lia, uma lágrima caía. E ele percebeu, comparado ao que a mãe já tinha feito por ele, as ajudas que ele dava não era nada. Tudo é uma noção de perspectivas diferente. Quando nós começamos a pensar e analisar o que Deus fez por nós, nem que a gente gaste 24 horas por dia, 7 dias por semana, apenas fazendo o que Deus deseja que nós venhamos fazer, ainda é muito pouco comparado ao que Ele fez por nós. Portanto, que essa palavra fique impregnada no teu coração. Você entendeu o recado? Não faça parte do grupo dos murmuradores, mas seja aquele que faz acontecer. Espere sim perseguição, porque nada que a gente faz com relevância vai passar despercebido no mundo espiritual, vai se levantar oposição, mas lembre, maior é aquele que está conosco do que o que no mundo está. E jamais esqueça de superar todos os obstáculos. Como que faz isso? Olhando para Jesus com o coração cheio de gratidão. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós somos edificados pelos Teus ensinos, e histórias como essa dessa mulher, que a gente nem sabe o nome, mas como edifica a nossa vida, fortalece a nossa fé. Portanto, Senhor, o que nós queremos aqui pedir é perdão. Perdão porque muitas vezes nós achamos que ainda estamos fazendo alguma coisa, quando comparado ao que nós recebemos de Ti não é nada.
E nós estamos aqui, Senhor, tomando um posicionamento. Nós não queremos fazer parte do grupo dos que só criticam, murmuram e falam mal. Nós queremos fazer a diferença. Nós queremos ser relevante. Nós queremos ser solução. Nós queremos ser instrumentos poderosos na sua mão para edificar e não destruir, para gerar vida e não gerar morte, para gerar amor e não desprezo, amargura e rancor. Deus, nós nos posicionamos como adoradores, e nós, como essa mulher, nos prostramos aos teus pés, com o desejo, Senhor, de agradar o teu coração e viver o sobrenatural. Porque como é lindo ver que aquela mulher, além de demonstrar a gratidão, ela sai dali com a salvação. Eu sei, Senhor, que há níveis mais profundos para todos nós desfrutarmos em Ti, mas que possamos saber que o passo inicial é vivendo uma vida de gratidão, e nós derramamos o nosso coração em gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, que a Tua bênção esteja renovando a mente de cada uma das pessoas que estão ouvindo essa palavra. Isso eu peço no nome de Jesus.